feliz em ver a quantidade de colegas que estão aqui até o último bloco e me sinto honrado. Queria agradecer à direção do Congresso pelo convite. O tema é o fragmento de Folkman, né? E esta discussão já é muito antiga. Ehrlich, em 1828, descreveu pela primeira vez uma fratura com este tipo de configuração. Folkman voltou a descrevê-la e publicou o trabalho, e o fragmento posterior passou a se chamar, em muita literatura, como fragmento de Folkman. Chaput e Distot determinaram o que seria o aléolo posterior. Então, existe, na verdade, uma certa confusão na denominação. Nessa aula, nós vamos rever a anatomia da parte posterior da sindesmose. Vamos trabalhar um pouco sobre o que são as definições dos termos, o diagnóstico. Eu vou apresentar somente uma classificação das três, mas vou comentar rapidamente quais são diferenças e, principalmente, a controvérsia, a mudança do paradigma das decisões de fixar esse fragmento e a técnica de fixação. Então, vamos começar com a anatomia. A gente vê que existe uma parte posterior aqui da sindesmose posterior, do ligamento tibiofibular inferior posterior, e ele tem duas partes. Isso que é importante que a gente relembre. Ele tem uma parte superficial, que é um leque mais amplo, que abrange uma boa parte da parte distal inferior da tíbia, e um segmento menor, que é aqui embaixo, que é a parte mais profunda da sindesmose posterior. Claro, existem os outros elementos, né? O ligamento fíbulo-talar posterior e ainda a membrana interóssea que se estende até a incisura. Mas o que mais nos interessa é realmente essa parte posterior da sindesmose posterior, que para muitos autores é a parte mais importante da sindesmose, que seria a mais resistente. Já outros acham que ela tem importância e resistência semelhante à parte anterior. Então, exatamente o arrancamento desta parte posterior, que é a origem da parte superficial e da parte profunda, é chamado de triângulo de Folkman, né? E, na verdade, então, o triângulo de Folkman é um fragmento arrancado, enquanto que o maléolo posterior é só a labiação posterior da tíbia. Isso não quer dizer que ele necessariamente tem a inserção da sindesmose posterior. Quando nós pensamos em um diagnóstico, a gente vai precisar sempre fazer uma imagem. Então, o que a gente procura nessa imagem? Primeiro, se tem ou não o fragmento posterior, o fragmento de Folkman. Depois, o que nos interessa é saber o tamanho desse fragmento e a forma dele, e qual é a área que ele contém da superfície articular tibio-talar. E o grau de deslocamento deste fragmento posterior. Então, nós temos como possibilidade o raio-x, AP e perfil, lembrando que um perfil com rotação externa nos dá uma imagem muito mais clara desse aspecto posterior da tíbia e facilita esse entendimento. No entanto, a tomografia, principalmente com a reconstrução 3D, é um padrão desejável. Por quê? Somente os raios-x não são precisos o suficiente para avaliar o tamanho e o deslocamento desse fragmento. E com a tomografia a gente tem uma capacidade muito maior de entender este triângulo posterior de Folkman, esse fragmento posterior, e fazer um planejamento mais adequado da nossa cirurgia. Então, hoje é necessário, ou é muito bem-vindo, o uso da tomografia nessas situações. Quanto à classificação, essa classificação de Hamaguchi de 2006, e todas essas classificações, que na verdade são três que eu conheço, são classificações tomográficas. Antes da tomografia, não havia nenhuma classificação desse triângulo posterior.
Então, o Hamaguchi foi o primeiro que publicou e hoje é a mais usada ainda, porque as outras duas classificações de Mason e Janusek são bem mais recentes, 2016, 2017. Mas, basicamente, todas elas acabam nesses 3 tipos fundamentais que Hamaguchi reconheceu. O tipo 1 de Hamaguchi, que é o mais comum, é uma fratura em cunha envolvendo o teto posterolateral do domus da tíbia. Então, ele tem uma boa parte da superfície articular. O tipo 2 é um fragmento um pouco menor, é o verdadeiro fragmento de Volkmann, e que pode ou não se estender até o maléolo medial, geralmente com uma cominução. E o tipo 3, que é o mais raro, é uma pequena fragmentação, uma pequena avulsão cortical marginal. Bom, nós vimos que essa lesão já é conhecida há 200 anos e há 200 anos se discute como tratá-la. Então, existem fatores que são discutidos sobre a instabilidade articular, sobre a incongruência da superfície articular, tanto da tíbio talar como da tíbio fibular, e qual é o tamanho do fragmento, que seria importante ou não. Então, primeiro, a alteração, lembrar que a alteração do contato articular leva a uma alteração importante da pressão sobre a cartilagem, o que levaria a uma degeneração. Então, maior alteração, maior fragmento, maior alteração articular, maior pressão e maior chance de degeneração da cartilagem. E a gente sempre aprendeu, por muito tempo, um paradigma de que o que era importante para se dar atenção a esse triângulo posterior, a esse fragmento de Volkmann, seria o tamanho do fragmento. Então, existiam trabalhos que falavam em 33%, 1/3, outros falavam em 25%, a maioria dos autores acabou se fixando em 25%, baseado principalmente no trabalho de De Vries, que mostrou que fragmentos menores que 25% não influenciariam na estabilidade articular e que também não influenciariam no resultado final. E é um trabalho já bem antigo, década de 70. Então, nessa situação, o tamanho por si não seria uma indicação clara para fixação, mas somente fragmentos maiores de 25% da superfície articular é que eram fragmentos que a gente precisaria fixar. No entanto, esse paradigma está mudando. A literatura hoje se preocupa muito mais com outros aspectos desse fragmento, sobretudo o desvio e a instabilidade articular que ele causa. Então, uma não redução desse fragmento levaria a uma incongruência articular que levaria a uma mudança de pressão articular, e a gente sabe que isso altera a cartilagem e pode degenerá-la. Levaria a uma instabilidade articular por incompetência da sindesmose posterior e, eventualmente, uma subluxação. Então, hoje, quais são os fatores importantes? Na verdade, são os fatores importantes de qualquer fratura articular. Redução anatômica da articulação, congruência articular e restabelecimento da estabilidade articular. Então, lembrando da classificação de Hamaguchi, tipos 3, que são aqueles mais raros, que são lesões marginais, a gente não tem como fixar, são muito mais arrancamentos da cápsula. Porém, o posterolateral a gente deve fixar. O posterolateral mais o medial também tem indicação de fixação. E o tipo 1, que geralmente por muitos é até considerado uma fratura de pilão, com ascensão e eventualmente afundamento articular, são fragmentos que devem ter indicação atualmente de serem fixadas. E essa fixação pode ser feita de uma maneira antero-posterior e uma maneira postero-anterior. Por muito tempo, a maioria de nós fixávamos de antero-posterior. E como é que fazia isso? Uma redução indireta por dorsiflexão do tornozelo após a fixação dos maléolos. Então, era a última parte que a gente fixava, e fixava com parafuso de tração de anterior para posterior. E lembrar que nessa situação percutânea existia o feixe vasculonervoso anterior superficial, que
às vezes poderia estar em risco, né? E a literatura mostrou que esse tipo de abordagem tem menor índice de redução anatômica e pior resultado funcional. E essa fixação precisava de um parafuso que, muitas vezes, a rosca de um parafuso esponjoso não era suficientemente estreita para abranger o parafuso adequadamente, precisava de um parafuso cortical com túnel de deslizamento. Já a fixação posterior para anterior era uma redução direta, é uma redução considerada melhor, com melhores resultados clínicos. Ele restabelece anatomicamente os elementos estabilizadores da sindesmose posterior. No entanto, ele necessita um acesso posterolateral. E a fixação do fragmento é feita antes da fíbula, que é mais fácil tecnicamente. E são usados placas de suporte e parafusos de tração. E em muitos desses casos, como o Tramontino já comentou, fica desnecessário o uso do parafuso suprassindesmal, porque nós restabelecemos todos os elementos estabilizadores da sindesmose. Então, aqui um exemplo. Essa fratura com esse fragmento posterior é uma Hamaguchi 2, com um fragmento que se estende medialmente, e a fixação com uma pequena placa antideslizante, além, claro, da fixação dos maléolos, né? Isso é feito geralmente por um acesso posterolateral, em que a gente faz a incisão ligeiramente posterior entre a fíbula e o tendão, a borda lateral do tendão de Aquiles, e o caminho, o acesso é entre o flexor longo do hálux e os músculos do tendão dos fibulares, né? Lembrar que ali tem o nervo sural e a veia safena menor que precisam ser protegidas. Então, esse é um exemplo clínico, né? Vocês veem a importância e a diferença do entendimento com a tomografia nessa fratura posterior, e o acesso com a identificação do nervo safeno e da veia que corre junto, e o acesso junto entre os fibulares e o flexor longo do hálux para a colocação de uma pequena placa anticisaliante. Ela não precisa ser uma placa bloqueada. E o segundo passo, então, contornando agora os fibulares, o acesso à parte posterior da fíbula e a osteossíntese final da fíbula com a placa posterior. E o que nós temos de complicações com esse tipo de fixação? As complicações são consideradas baixas: 5% de infecção na ferida operatória, 2% de deiscência, a não consolidação é muito rara. E lembrar que a osteoartrose, como resultado final, é maior em fraturas desse tipo, chamadas trimaleolares, comparadas com as bimaleolares, né? Em resumo, a tomografia é desejada porque a gente tem um maior entendimento da posição e do tamanho do fragmento para poder fazer as decisões. Nós estamos diante de uma mudança de paradigma em que a gente não deve só pensar no tamanho do fragmento, mas sim dos princípios de uma fratura articular: congruência articular, restabelecimento da estabilidade articular e fixação estável para mobilização precoce. Lembrar que de posterior para anterior é melhor, tem melhores resultados clínicos, é uma redução de melhor qualidade. Nós necessitamos o acesso posterolateral, eventualmente, raramente, a gente precisa de um acesso posteromedial para fixar o maléolo medial junto com o fragmento posteromedial. A placa de anticisalhamento é melhor que o parafuso de tração, e lembrar que, muitas vezes, após esse tipo de abordagem, os testes de estabilidade da sindesmose mostram que não há necessidade do uso do parafuso suprassindesmal. Muito obrigado.